tem jeito da gente fugir talvez dessa pauta, né? A gente tem falado muito de inflação hoje, estou falando bastante sobre isso com os outros convidados também. Queria pegar um pouquinho, né, desse gancho para começar a nossa conversa. Tem outros assuntos, mas eu queria entender um pouquinho, né? A gente acabou de falar agora desses dados do CPI de dezembro lá dos Estados Unidos, avançou um pouquinho, mas em linha ali, meio que com o esperado, ficou no anual aí em 7%. A gente estava debatendo um pouco sobre esse cenário inflacionário do mundo todo, até depois quero trazer para o nosso país aqui, mas pegando esse número lá dos Estados Unidos e queria entender a sua visão, né? Como que você avalia esse CPI, reflexos, né? Você acha que a gente pode acabar tendo reflexos hoje, expectativa de aumento das taxas de repente? Como que você tá avaliando esses números aí, Rafi? Maravilha, Paula. Aproveitar e mandar um grande abraço para o Gustavo, meu colega de sala de aula de faculdade. Olha só que coisa boa. Que legal. E aí, nós Mundo dois pequeno. aqui. Muito bacana. Legal. Muito legal. Vamos lá, assim, bom, os dados do CPI hoje deram uma leve surpresa, no caso negativo, porque ela veio 0,1 acima do esperado, quando a gente olha o CPI Core, né, que é aquele que exclui energia e alimentos. De fato, bom, assim, a pressão inflacionária nos Estados Unidos é um fato, né? Isso eu acho que teve uma jogada muito inteligente ontem do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, né, com a sua sabatina no Senado, onde ele coloca diversas frentes importantes do que fazer e inclusive as ferramentas para combater a pressão inflacionária e de toda e qualquer forma. Então, ontem mesmo a gente já teve um pouco de alívio do mercado e hoje a gente continua, porque por mais que a inflação acelerando ela seja uma notícia ruim do ponto de vista do apetite ao risco, da questão de você direcionar, apontar a taxa de juros, né, livre de risco para cima, o fato de você ter a autoridade monetária, né, completamente determinada a achatar essa aceleração e, enfim, cumprir com tudo que ele puder para não deixar efetivamente essa inflação afetar o crescimento econômico, o mercado compra essa ideia do Banco Central e acaba refletindo. Então, no curto prazo, é o que a gente está vendo. A gente viu o mercado se ajustando um pouco mais a essa percepção e a aceleração de subida de juro, por conta até mesmo da fala do Banco Central, e agora, no curto prazo, eu diria, aí, nos últimos 3 dias, é um mercado reavendo aí as suas estimativas. Ou seja, comprar a ideia do Banco Central, né, de que ele está com todas as ferramentas e, portanto, a gente vem para crescimento econômico, ok, isso é uma discussão que hoje é celebrada no preço. O que eu gostaria de trazer aqui, Paula, que aí é um questionamento que eu acho que é extremamente legítimo para toda essa questão ligada, que nos últimos, digamos, 2 anos, a gente tem visto o próprio Banco Central e governos com medidas fiscais expansionistas de modo a querer, da forma como pode, combater a desaceleração econômica provocada pela pandemia, né? E com inserção de dinheiro sob o mercado, compra de título de dívida e uma série de mecanismos válidos para que pudesse conter esse movimento. Desse lado, acho que todo mundo sabe, nunca antes na história, né, sem precedente algum, essa enxurrada de dinheiro. Então, dos últimos 2 anos, o mundo, né, viu o copo meio cheio, né? Agora está na hora do mundo, na minha opinião, de olhar também o copo meio vazio, porque há consequências da gente observar todo esse movimento quando o próprio Banco Central diz, olha, primeiro de tudo, o governo, né, o Joe Biden, diz, olha, estou com dificuldades aqui de plano de infraestrutura, pauta fiscal. Esse é o ponto número 1. Né? Aí vem o Banco Central e diz, olha, não vai ter mais medidas de estímulo, vou zerar o tapering até fevereiro, março desse ano, vou subir juros, inclusive vou subir mais do que o mercado estimava, eram 2 altas ali, vão para 3 altas. A pressão inflacionária é algo que, poxa, deixou de ser temporário para ser algo permanente, então eu vou atacar isso com tudo. E aí a gente tem o outro lado da moeda, porque quando a gente sobe o juro, o serviço da dívida ele fica maior para as empresas altamente endividadas, né?
E o outro lado, né, que é o que eu chamo do copo meio vazio agora, é que a consequência disso é que as empresas estão altamente endividadas. E, de acordo com um relatório da IIF, né, o que a gente tem hoje é uma dívida global, total, incorporando dívida de governo, empresas e do setor imobiliário, que é gigantesca. Nós estamos falando de 295 trilhões de dólares de aceleração de dívida. Lembrando que só neste último ano foram 36 bilhões de dólares de acréscimo, o maior avanço da história, né? A maior aceleração, a maior delta da história. Então, acho que vale uma discussão da gente olhar que sim, teremos crescimento econômico, mas com taxas de juros elevadas, a composição, e quando a gente olha para frente, a margin profit, né, a margem de lucro das companhias, com um serviço da dívida ficando maior, ela acaba sendo menor no final das contas. Isso comprime valores, sobretudo das empresas de tecnologia, que mais foram afetadas nesse curto prazo. Então, eu trago aqui um pouco de poeira para esse momento importante de discussão de inflação, que eu acho que é legítimo para uma composição de ano que a gente vê crescimento, mas eu não imagino que a gente veja resultados corporativos tão maravilhosos como vimos anteriormente, onde o serviço da dívida não compôs, ou ao menos, e a gente tinha ali o chamado paizão ou mãezão, a mãezona do Banco Central, inserindo dinheiro e provocando essa inflação de ativos. E essa mudança de regime de fluxo de e para os Estados Unidos, a mim, hoje, me coloca numa situação um pouco mais de atenção que antes a gente não tinha e que é super válido para a gente começar o ano e entender, Paula, como é que a gente vai trabalhar isso ao longo, principalmente desse primeiro trimestre, quando a gente começar a observar os resultados corporativos.